Muito bem, tava pronto, começou. Olá! Então hoje vai ser uma aula curtinha, em virtude do imprevisto da semana. Hoje é sobre revisão sistemática, então vai ser mais um fundamento de um documento muito importante quando você tem uma área que tem muita produção, muita saída de artigo, muita saída de informação, e numa área que você tem, às vezes, muitos resultados contraditórios, que nem quando você vai escrever um artigo sobre, sei lá, por exemplo, na minha área, fibras naturais, eu achei um resultado em que fibras naturais aumentam a estabilidade de um compósito. Beleza, eu vou achar um artigo dizendo, assim como na literatura, a fibra natural aumentou a estabilidade do meu compósito. Se diminuiu a estabilidade do meu compósito, eu vou achar na literatura algum que tenha diminuído e vou usar como referência no meu paper. Está errado, né? A gente tem que ver o que a literatura como um todo diz. Se eu quero dizer que café faz bem, eu vou na literatura e vou achar um paper falando que café faz bem. Vou achar um paper falando que gema de ovo faz bem. Vou achar também dizendo que faz mal. Vou achar dizendo que o que eu quiser. Se eu procurar direito, eu vou corroborar o que eu quiser. E não é assim que funciona. Numa área em que tem muitos vieses para você procurar, muitos contextos para você procurar, não, para você expor um resultado, é importante você ver o que a literatura como um todo diz para você. Então, 20% das fibras naturais diminuem a estabilidade e 80% aumentam. Beleza, essa é a comparação que você tem que fazer com os seus resultados, essa é a constatação. A gente teve um evento recente, né, na história do mundo, que foi a pandemia, e teve algumas polêmicas em relação a tratamentos, a remédios, e aí tinha de um tudo ali, né? Então, você pode achar um paper que diga que um determinado remédio faz bem, outro paper que diga que esse remédio não funciona, que faz até mal, e aí a gente tem que resolver esse problema, tem que pegar todos os artigos e compará-los, ver qual é a estatística que eles usaram, ver qual é se eles atenderam um número de indivíduos, consideraram um número de indivíduos minimamente suficiente para poder fazer uma conclusão de um determinado tipo. Então, é preciso fazer uma revisão sistemática, é preciso organizar, criar um protocolo para você responder bem essas perguntas. E revisão sistemática é uma coisa que veio para isso. Então, primeiro, uma revisão sistemática, você nunca elabora a pergunta depois de ver o corpo de artigos que você quer usar. Não pode. Você tem que ter uma pergunta e para responder essa pergunta, você tem que fazer uma seleção específica para essa pergunta. Eu vou explicar como que a gente faz isso. Em geral, você tem apenas uma pergunta e é importante que essa pergunta seja muito clara e definida e que seja usada essa pergunta apenas para selecionar os artigos, para que uma revisão sistemática seja reprodutível. Esse é todo o ponto, porque você pode fazer uma revisão que a gente chama de revisão narrativa, que é uma revisão onde você escolhe os papers e aí você criou uma narrativa para falar daquele determinado tema. Tudo bem, é válido. É menos robusto do que uma revisão sistemática. E eu espero que eu consiga convencer vocês disso em função dessa pequena apresentação do que é uma revisão sistemática. A revisão sistemática é toda uma área de pesquisa, tem gente que só trabalha com isso, tem uma revista só de revisão sistemática. E é claro que todo o tempo que eu tivesse nesse curso seria pouco para abordar apropriadamente, mas eu vou dar umas ferramentas para convencer vocês de que quando vocês têm que buscar alguma informação na área de microplástico, é muito importante que vocês busquem as revisões sistemáticas. E se vocês quiserem fazer uma revisão, que seja sistemática e que ela seja num ponto que tem uma lacuna na literatura. Porque a gente não aguenta mais ler artigo de revisão do mesmo tema, é muito redundante às vezes. Eu já peguei um artigo de revisão que citava num trecho inteiro, numa coluna inteira de texto, ele citava praticamente outro artigo de revisão. Chega a ser ridículo.
Então, isso não pode acontecer, é uma coisa que tem muito paper, é uma área que está emergente, né? E é importante que a gente se dedique, caso você queira fazer um artigo de revisão sistemática, que seja numa lacuna, né? E não numa coisa que já foi abordada. Bom, Prisma. Prisma é o primeiro dos sistemas de revisão sistemática. Até onde eu sei, o movimento começou aí, pelo menos um movimento relevante, que a comunidade toda acompanha, e é na área de saúde, justamente para resolver essas questões do tipo, tal tratamento contra câncer é eficiente, não é eficiente. Então, fica ali, e uma parte do que motivou esse tipo de movimento foi justamente não só a questão de usar uma coisa que funcione mesmo, num sistema de saúde público, como não perder dinheiro em pesquisa para um assunto que já está resolvido, pelo menos até o momento, se não tem nenhum fato novo. E o Prisma é um movimento, está aqui, estou abrindo o site, então tem esse botãozinho aí, no modo de apresentação você vai até o site, e está aqui, ó, o Prisma é um movimento já antigo, mas em 2020 eles fizeram uma nova declaração de princípios. Então você pode entrar no site, está no botãozinho da apresentação que eu vou mandar para vocês. E os documentos, tem o Prism Statement aqui, aí tem vários documentos, eu vou mostrar só um, que é o checklist, porque senão demora muito para abrir, já tinha aberto previamente. Está aqui, ó, o checklist, você pega no site do Prisma, é aberto, né? E aí tem aqui as recomendações para você poder dizer, eu fiz uma revisão sistemática de acordo com o Prisma. Está aqui. Então você tem que seguir tudo isso. Não precisa seguir exatamente tudo se não faz sentido. Mas você deve dizer o que você não seguiu. Ou pelo menos você deve declarar o que você seguiu para o seu artigo ser uma revisão sistemática. Então, eu não vou cobrir ponto a ponto, mas é só para vocês saberem que existe. Então, esse aqui, o Prisma, foi o primeiro que eu conheço, pelo menos, e que teve essa origem na área de saúde. Outra área com bastante questões a serem encaradas, com muita polêmica, é a área ambiental. E aí gerou um novo protocolo, um novo movimento, uma nova iniciativa chamada ROSES, e essa iniciativa ela é para a área de ambiental, também você não precisa seguir 100%, tem muitas críticas, tem até uma aqui, deixa eu ver se está aqui. Publications, tem uma aqui no fim, ó. Tem um paper que eu gosto que é Every Rose has its thorns. Cada rosa tem seus espinhos. Criticando o sistema Rose, e está aqui a resposta deles, que foi na revista lá. Então, tá aqui. Quem gosta do tema pode ler as duas. E o Rose também tem o mesmo esquema. Tem as publicações, tem os documentos. Aí vocês podem buscar. Tem um checklist, ó. Guidelines for Systematic Reviews in Environmental Management. Aí tem aqui, ó. Review Protocol, Review Report, Map Protocols, Map Reports. Tem tudo. Tem o Flow Diagram, que é aqui, ó, vamos ver, PowerPoint, não vou abrir, vai atrapalhar, mas depois vocês olham, eu vou mostrar como é que é o flowchart na apresentação aqui. Mas o ROSES é para o pessoal de ambiental. Muito artigo de ambiental cita o Prisma, então não é todo mundo que aderiu ao ROSES, tá? Mas aí vai de trabalho a trabalho. Então isso aqui é um flowchart de um paper, já peguei aqui, isso que o pessoal recomenda, para seleção. Então, sempre você tem que dizer o quanto você pegou de cada um na data que você fez a pesquisa. Então, esse gráfico, ou variantes desse gráfico, são importantes para você manter a transparência. Então, aqui, por exemplo, ele pegou no Scopus 1088 papers, aqui microplásticos em água doce, freshwater microplastics in water and sediment, microplásticos de água doce em água em sedimentos, recomendação para harmonização, para incrementar futuros estudos de comparação. Beleza, foi uma revisão sistemática. 1088 papers nesses copos, 1144, tira os duplicados, selecionaram 755. Aí,
quando você seleciona no nível de título e no nível de abstract. E aí está aqui, ó. Eles removeram 755, então sobrou da soma dos dois. Tirou 755, sobrou 1477. Tiraram 432, sobrou 1045. Lendo os abstracts, então aqui só lendo o título. Lendo o abstract, tira 707, sobrou 338. Lê o artigo inteiro, 155 retirados, sobrou 183. Com esses, eles fizeram a revisão sistemática. Então, isso precisa estar claro. Então, aqui tem outro, mesma coisa, nesse outro paper aqui, que eu vou citar mais para frente, porque foi um paper bem preocupado em ser transparente e em ser reprodutível, sobre bioacumulação e biomagnificação em organismos marinhos. Vou mostrar por quê mais adiante. E esse paper... esse paper... Esse paper, ele fez a mesma coisa. Então, ele foi aqui no Web of Science, no Google Scholar, em outras fontes. Eu já acompanhei outros trabalhos que o pessoal pega outras fontes e boa. Até, vocês sabem de algum paper, só para ter complemento de... não dá, e isso é ruim, mas é feito. Quando você quer fazer alguma comparação, então você mostra, tem alguns papers que tem esse ponto, mas quando você pergunta para as pessoas aqui, lista de referências de reviews relevantes ou outras fontes, você não está permitindo muito a reprodutibilidade. Mas beleza, é possível fazer. Ainda mais se você diz quais são as fontes, e esse paper disse. Aí tira os duplicados, 1357, aí faz a leitura, né? Faz o screening, aí tem tirou 1062, sobrou 295, tirou com o full text, lendo o artigo inteiro com razões, lendo 295 papers. Na verdade, você não chega a ler 295 papers integralmente. No meio do texto, você já pode falar, não, aqui não tem, não foi feito. Então, tudo bem, mas é aqui. Você é obrigado a encarar o paper. E aí está aqui a tabela com todas as revisões, com todas as exclusões, e é muito legal, isso é muito raro. Eu vou mostrar mais para frente. E aí, eles fizeram aqui, com os artigos incluídos, eles fizeram a análise. Então, é importante você fazer isso. Isso tem que ser transparente. Como que a gente faz isso? Tem um jeito de trabalhar isso coletivamente. Deixa eu pôr aqui. O Ryan é um que eu uso, mas tem outros sistemas. Dá para fazer gratuito, dá para pagar. Mas tem outros que são gratuitos, tem outros que são no R, tem N, mas acreditem quando eu digo tem N, tem muita ferramenta mesmo. Deixa eu mostrar como eu fiz um paper que eu estou trabalhando aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está aqui. Então, o Ryan, eu estou trabalhando um paper de revisão pequeno, muito pequeno. Deu 23 papers, é pequeno mesmo. Deixa eu mostrar como é que foi o trabalho. Então, o que você faz? Você sobe, não necessariamente você sobe o paper, pode subir o paper, tá? Pode subir o PDF, ele lê, mas é mais eficiente quando você vai no Web of Science e gera um arquivo BibTeX, você gera um arquivo CSV, o arquivo que você quiser, tem várias... Quando você gera um arquivo de texto que tem a fonte, que tem título, abstract, palavra-chave, ele gera, o Ryan lê. E aí, depois que ele lê, ele gera um sisteminha em que você pode convidar pessoas para poder trabalhar. Então, eu estou trabalhando com a professora Adriana Delgado, que é especialista em fluorescente raio-x, e a gente está fazendo um trabalho junto sobre como se usa fluorescência de raio-x. Essa é a pergunta. Como fluorescência de raio-x é usada na área de microplástico? Então, já estou fazendo, não me copie, por favor. Não devia estar falando isso, né? Bom, mas aí a gente está trabalhando isso, e aí o que a gente faz? Você sobe o paper e cada um, aqui no caso, blind off.
o blind pode estar on. No caso, eu e ela, a gente já sabia mais ou menos dos papers, a gente não viu essa necessidade. Mas o mais legal é quando o blind está on, ou seja, você e seu colega estão escolhendo se esses papers entram ou não no artigo em conjunto. Então, você lê o título, está aqui, você lê o abstract, lê algumas informações, beleza. Ah, isso aqui, ó, eu vou incluir. Aí você coloca o include, tá o verdinho, ó, esse aqui a gente excluiu. E ainda você põe a razão, tá aqui, ó. Tem um conjunto de razões aqui do próprio Ryan, e você pode colocar labels. E esses labels são nossos, tá vendo? Então tá aqui, ó, comparison between techniques. Interessante para a gente, já está marcado, é uma coisa que a gente vai marcar o que vai para o paper. Monitoring, lab experiment, forensic, quality control. Então tem N motivos que a gente vê durante a leitura do abstract para checar. Aqui, ó, not clear the use of XRF. Então, aqui esse foi excluído. E aí tem um label para a gente explicar por que foi a exclusão. Então, é uma ferramenta que permite você trabalhar junto esse screening. E aí, é gratuito e tem funcionado para mim. Tem suas coisas, né? Ele demora pouco para ele arquivar, mas esse aqui estava arquivado hoje de manhã. A gente ficou uma semana e pouco sem trabalhar nele, já foi arquivado, mas é rapidinho, você consegue tirar ele do arquivo. Ele está aqui, tem um resuminho, ó, do total de papers, 70 entraram, 13 não entraram, esses aqui 4, 13 são 3, 4 dos 23 estão no Baby, e beleza, é um jeito de trabalhar. Então, só para mostrar mais ou menos como é que a gente faz isso. Então, Ryan, ele é uma ferramenta, tem N outras. Visualização de dados. Uma vez que você separou o paper, separou os papers, leu os papers, você tem que organizar os resultados. E aqui eu achei legal porque tem 2 papers que eu gosto e que usaram mais ou menos a mesma estratégia. E aqui você tem muitos, tem centenas de experimentos que estão mostrados em uma tabela. Então é muito comum você ter aqui, ó, número de endpoints, aí você tem o tamanho do círculo de acordo com o quão significativo foi. Então aqui, ó, um círculo pequenininho, poucos endpoints, esse círculo gordão, grandão, já tem muito endpoints. Como esses endpoints foram afetados? Vermelho afetou muito, verde não foi afetado. Então tá aqui, ó. Então, por exemplo, vocês não vão ler agora, e esse paper especificamente dos peixes, a gente vai lidar na aula de toxicidade, então isso aqui fica tranquilo, a gente vai ver com calma. Mas, por exemplo, a mortalidade teve muitos endpoints, porque a bola está grande, mas quase nenhum peixe morreu. Aqui, poucos experimentos, o amarelo teve alguns peixes, teve algum resultado que peixe teve mortalidade e foi nessa classe de concentração de massa de microplástico em água. Então, pronto. Onde não tem nenhuma informação, não teve paper, e está aqui organizado direitinho. Então, dá para ver, por exemplo, quero ver mortalidade em peixe? Pô, mortalidade não, quero ver ecotoxicidade em peixe, deixa eu ir nos vermelhos. Para onde eu tenho situação tóxica, deixa eu ir nos verdes, para ver aonde não tem problema. Então, mortalidade tem menos problema, e tem muitos endpoints, então tá show. Hormônio sexual e endocrinologia não teve problema, mas são poucos endpoints, talvez precise de mais pesquisa. Então, você percebe que a revisão sistemática, ela é um guia para o trabalho. E nesse caso específico dessa revisão sistemática dos peixes, ela aponta lacunas no trabalho. Então, foi uma pergunta só, muito ampla, e ele respondeu desse jeito. Não faz sentido você falar assim, tá aqui, ó, por exemplo, feeding deu muito vermelho? Não, aqui, ó, growth. Crescimento em peixe foi uma coisa que deu muito problema. Não faz sentido no paper ficar discutindo por que deu problema em crescimento, porque não é essa a pergunta. Seria fugir da revisão sistemática. Faz outro paper e discute isso. E o legal quando você faz uma revisão sistemática bem feita é que você acaba tendo também material para trabalhos spin-off dessa revisão sistemática. Serve como um scaffold, né? Serve como um suporte para outros trabalhos. Então, eu gosto de trabalhar com revisão sistemática porque é legal. Te dá uma visão legal do todo, né? Te obriga a ver o que está todo mundo fazendo.
Então, a visualização de dados, ela é muito importante para você poder aqui mostrar esse monte de situações estudadas nos endpoints para peixe à esquerda e para invertebrados à direita, tem que ter um jeito de visualizar bem esses dados. Esse não é o único. Eu só estou mostrando os dois porque eles optaram por um modo muito semelhante de apresentar os gráficos e não tem problema nenhum nisso. Aqui, por exemplo, é de distribuição de ocorrência, né? Occurrence é um termo muito usado para quando você fala de concentração nos diferentes lugares. Então, aqui, ó, eles fizeram um box plot, tá bonitinho, ó, 235 medidas. Então, tem um número grande de outliers aqui na estatística desse box plot para lagos, por exemplo. Então, microplástico em água doce, aqui em cima, e microplástico em solo e sedimentos. O segundo gráfico é sempre fibra, e aqui eu achei legal a concentração das medianas nas diferentes instâncias. Então, achei a mediana, se eu não me engano, esse esquinho aqui. E aí, do meio, que pode ser a média, a mediana, ou a mediana, mas virar a mediana e a média é um pontinho, que não está sendo mostrado aqui. Então, um gráfico de como varia a mediana da porcentagem de fibras nessas amostras em relação à concentração. Então, foi um jeito legal de mostrar. Então, você quer saber mais ou menos qual é a concentração em rios? Aqui, ó. Você tem esses dados todos, e todos esses dados estão no material suplementar. Esse é um artigo de revisão bem legal. Então, se você quer, por exemplo, simular no seu laboratório um experimento com uma concentração de microplásticos que seja ambientalmente relevante e que não seja um exagero e também não seja muito pouco, você vai no artigo de revisão sistemática e verifica a, 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 a junção de todos os artigos de monitoramento e dá uma olhada se isso casa com o seu desenho experimental. Porque não é só porque é rio que você tem que pegar aqui. Você tem que dar uma olhada se esses rios estão bem distribuídos com o contexto que você quer estudar. Você tem uma espécie aquática que é muito endêmica de uma região muito específica, com características muito específicas aqui no Brasil. Você tem que ver se essa concentração de rio, ou de lago, ou de pântano, tem a ver com o que a gente tem aqui no Brasil, mas é um ponto de partida. Uma revisão sistemática é melhor do que um paper só. Ok? Baseado nesse paper eu escolhi essa concentração. Dá uma olhada, tem que ter mais. Aqui é um legal, é um paper aqui do Brasil, com a professora Andréa Neves e com o professor Grassi, Marcos Grassi lá da UFPR, Andréa Neves da URGS. E aqui, por exemplo, eles fizeram um artigo de revisão sobre microplásticos na América Latina. E aí está aqui, ó. Por exemplo, tem o Brasil estudando biota, Brasil estudando água, tem vários sedimentos e solo, Brasil, Argentina, México, Chile, Colômbia, por aí vai. E aqui eu achei legal também, que eu acho legal como visualização, não só, são poucos dados, né? Mas aqui, a concentração de itens por metro cúbico em mar, em estuário e água doce. E aqui foi legal, porque além de ter uma variação grande, você tem aqui os estudos que tiveram controle de qualidade e os que não tiveram. E o controle de qualidade é fundamental hoje para publicar na área de microplástico, porque senão você está medindo a contaminação da sua roupa, a contaminação do seu laboratório, a contaminação do barco na coleta, a contaminação do carro que você foi coletar em algum lugar e deixou a amostra aberta, sei lá. Você tem que ter isso aí e vai ser uma aula só disso que a gente vai ter mais adiante. Então, a visualização de dados é muito importante. Razões para exclusão e inclusão, que são raros nos artigos de revisão sistemática, é o que eu entendo que é muito difícil mesmo. Mas esse paper que eu comentei, que foi abordado lá para frente, ele tem aqui a razão para a exclusão de todos os papers que foram excluídos e a razão para a inclusão de todos os papers que foram incluídos. Então, isso é legal porque permite você checar.
se eles fizeram. E isso sim é reprodutibilidade. Você pode discordar da inclusão de determinado artigo. O que acontece, porque existem erros, né? O que acontece é que quando um autor de uma revisão sistemática com um número de artigos bastante grande comete um erro na inclusão ou exclusão de um artigo, raramente isso vai influenciar a mensagem geral do paper. Mas revisão sistemática também tem erro. Por isso que você no artigo de revisão sistemática, você tem que dizer o que foi feito para evitar erros. E aí, uma das coisas mais comuns que são interessantes para evitar erro é isso aqui. É a checagem dos papers ter sido feita pelo menos por 2 pessoas. Aqui, o blind off vai contra esse procedimento. Não está tão bom, mas o número de artigos é muito pequeno, então a gente não tinha problema, não viu que tinha problema e vai ser fácil qualquer um checar nesses 23 papers se é pertinente ou não. Então ficou fácil porque é um número pequeno, mas 2 pessoas checando cada paper, e aí se uma diz que quer incluir, outra diz que não quer, ou se uma diz maybe e outra diz que não quer, o que quer, depois você tem um debate. Agora, se as 2 pessoas concordaram, show de bola, não precisa ter debate, os 2 entraram, ou aquele paper saiu porque 2 pessoas concordaram, ou ele entrou porque 2 pessoas concordaram. Então, é um jeito de trabalhar o controle de qualidade da revisão sistemática. Beleza. Quem se interessou, eu vou na aula que vem, vai ter, depois das 10, a gente vai fazer um encontro no Wonder, vai ter um encontro só para falar de revisão sistemática, para tirar dúvida e tal. Mas, quem quiser se interessar, é uma área de pesquisa muito dinâmica, revisão sistemática, muita gente está buscando pós-doc para trabalhar exclusivamente com isso. É uma coisa bem legal. Não é um hype só de assim, vou publicar um artigo de revisão que vai ser bastante citado, é mais fácil, eu não tenho que fazer um experimento. Não é fácil, não é trivial fazer um artigo de revisão sistemática que seja realmente relevante. E precisa fazer direito, é ciência, né? E aqui tem alguns, mas assim, tem muito lugar que congrega ferramentas para você trabalhar revisão sistemática, que são 2 que eu costumo ver. Então tá aqui os links. Esse é um cara que eu gosto, conheci na pandemia, deixa eu falar um pouco mais dele. Tá abrindo aqui o site. Então, esse é o laboratório dele. Acabei acompanhando ele, porque na pandemia ele montou um curso sobre revisão sistemática no YouTube, e aí eu acabei acompanhando, e hoje eu vejo ele no Twitter, acompanho os vídeos dele. Mas tá aqui. Ele é um cara que trabalha com ecologia, olha só, desenvolve novas estatísticas, nova estatística e software para síntese de pesquisa, que é um jeito de chamar a revisão sistemática. Então, você sintetiza a pesquisa naquele campo, nesse artigo. For Research Synthesis, Systematic Reviews and Meta-Analysis. Revisão sistemática foi isso que eu falei para vocês. Meta-análise, porque a análise do dado dos outros é a ferramenta estatística para fazer a revisão sistemática. Okay? Então, nem toda revisão sistemática precisa realmente de uma meta-análise, mas costuma precisar se você tem um número grande de dados. E a revisão sistemática é o artigo com a pergunta e a meta-análise é a estatística feita para ajudar a responder essa pergunta. E aqui, ó, então ele trabalha especificamente com ferramentas para meta-análise, para revisão sistemática. E, beleza, outras áreas de pesquisa aqui com herbívoro, parasita, ferramentas para isso. Uma coisa legal, ele tem uns softwares que são todos livres, que para quem trabalha no R, para quem está no começo da carreira e tem tempo e interesse, trabalhar no R, aprender a mexer no R é uma boa. Eu acho legal esse aqui, ó. Esse é um pacote de R, que é para você pegar. Você pega um artigo, ele não gera os dados, mas ele mostra o gráfico, com tamanho, concentração, aí ele analisa o dado. Não é só esse pacote que faz, tem um monte de ferramenta que faz isso. Você faz isso você imprime com uma régua, você faz isso, mas ele faz de maneira automática. Então, cada ponto
se você diz quanto vale aquele eixo, quanto vale o outro eixo, e aí você tem os pontos, aí ele te dá uma tabelinha com o valor de cada ponto. Então, é um jeitinho de trabalhar, é bonitinho. E tem várias outras ferramentas que ele desenvolve. Além disso, o laboratório do La Jeunesse, ele também tem um canal no YouTube e ele tem um curso inteiro sobre revisão sistemática, que ele fez na pandemia, porque o pessoal estava em casa. E ele montou esse curso aqui, está inteirinho aqui, bonitinho. Ele tem muita coisa de Excel. Então, para quem não trabalha no R, ele tem também muita coisa bonitinha para... Deixa eu pegar aqui. Para quem trabalha não tem conhecimento em R, ó, mas está aqui, ó. Ele vai ensinando a fazer várias coisas em Excel. E ele, acho que, se eu não me engano, ele fornece também planilhas já pré-montadas. Então, tá aqui. É uma sugestão de um canal para vocês se aprofundarem no tema. E, por fim, só para enfatizar, revisão sistemática é para organizar uma bagunça de uma área. Então, tem muito resultado contraditório. Eu posso escolher o paper para suportar os meus resultados. Está errado. Primeiro, está errado você só colocar os seus resultados na perspectiva de que já existe na literatura, então está tudo certo. Isso é uma coisa que eu discuto no curso de escrita científica. Tem um cara que eu gosto, que é o Gilson Volpato, que ele chama isso de discussão fofoca. Ah, eu tive esse resultado, fulano também teve. Então, não é o jeito certo de você fazer. E se o seu resultado não concorda com a literatura, discuta o resultado, né? Mas a revisão sistemática, ela está aí para organizar uma bagunça, caso você precise comparar ou comparar os seus resultados com o caminho a tendência da literatura, ou para, inclusive, você escolher parâmetros do seu desenho experimental que sejam relevantes com o que já se sabe do tema. Então, ele tem que ser reprodutível e você tem que pensar nos leitores do paper. O seu futuro leitor pode querer checar se esse paper de revisão sistemática realmente chegou onde devia chegar. Então, ele vai poder uma das escolhas que você fez, porque assim ele vai ser reprodutível. Se você quer fazer um siga, pelo menos parcialmente, veja o que serve para a pergunta, para o contexto que você está estudando, algum método de organizar revisão sistemática. Tem o Prisma, tem o Rose, tem outros menos famosos, mas veja o que cabe para você. Estude revisão sistemática antes de fazer uma revisão sistemática. Tente fazer uma contribuição original, porque já tem muito feito, então veja onde você pode entrar. Se você precisa fazer uma meta-análise, se tem muito resultado e periga você não ter estatística suficiente para isso, chama alguém que tem estatística suficiente para isso, para te ajudar. Se é relevante, vale a pena você fazer direito. E visualização de informação, de dados, eu acho que é um must. A gente às vezes faz o mínimo. Tá aqui o gráfico. E você não destaca o que tem de informação relevante ali. Eu acho que visualização de dados, de resultados, às vezes é a diferença entre ter um paper bem citado ou não. Pode até não ser justo isso, mas a verdade é que uma figura bonita, ela faz o paper voar mais longe. É o que eu tenho visto. É isso, gente. Acabou? Perfeito. Cadê a gente aqui? Estamos aqui. Até mais. Até semana que vem.